Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na tarde desta quarta-feira, dia 8/5/2025, para trazer para vocês as principais informações do Vasco da Gama e também toda a repercussão depois de mais um vexame histórico. O Vasco que vem empilhando vexames e tem alguns jornalistas aqui, sabe que eu vou trazer aqui alguns cortes criticando bastante a gestão, criticando bastante o Coutinho e perguntando para o Felipe se o diretor de futebol, Felipe, vai mandar o treinador interino embora. E ainda vamos trazer aqui, sabe, algumas notas oficiais das torcidas organizadas, porque o Vasco entra em campo no sábado e a torcida do Vasco está esperando eles aqui no sábado ou no domingo, prometem protesto. E aí, rapaz, esse jogo aí de sábado, olha, é mais um jogo crucial, porque eu temo muito, sabe, sobre tudo que pode acontecer. Ainda vamos trazer aqui alguns números, alguns momentos, sabe, dessa partida. Infelizmente temos que falar, porque o Vasco conseguiu bater aí mais uma marca vexatória. Vasco é o único time do Brasil que perdeu para um time venezuelano por 4-1, tomando gol de cabeça de um jogador de 1,59 m. Sem contar, eu vou trazer aqui os números de quantas falhas essa zaga do Vasco já tem em 2025. É a zaga que mais falhou, com erros cruciais ou erros determinantes. E eu vou trazer aqui para vocês quem é que vem falhando e ainda vamos falar dessa sequência do Vasco sem vitórias. Tá difícil aqui de falar, de raciocinar, porque, cara, é isso aí, é esse sentimento, entendeu? Às vezes faltam até palavras, porque ninguém tá aguentando mais, né? E eu vou trazer também um corte aqui do Pedrinho, antes de se tornar presidente, que ele achava ali que era o melhor para o Vasco, que ele sabia muito bem o que o torcedor estava querendo. Então, galera, no meio da gravação do meu vídeo aqui, acaba de subir a informação que o Diniz é o novo treinador do Vasco. Isso foi trazido lá pelo GE, e o GE crava que o Fernando Diniz e o Vasco chegaram a um acordo. E diz assim a matéria: Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. Após 11 dias de negociação, desde a demissão de Fábio Carille, as partes acertaram nesta quinta-feira os últimos detalhes que restavam e fecharam o contrato, que será válido até dezembro de 2026. A diretoria do Vasco diminuiu a diferença entre o salário oferecido inicialmente e a quantia pedida pelo treinador. Faltava acertar também questões como o valor da multa rescisória. Nesta quinta-feira, dia seguinte à goleada sofrida para o Puerto Cabello por 4-1, os dirigentes concluíram a negociação. Pedrinho e os seus diretores se mostravam otimistas no acerto desde o início. Do outro lado da mesa, Diniz também se mostrou inclinado a voltar ao Vasco, pelo qual passou em 2021. O treinador aceitou reduzir o seu patamar salarial, mas por uma questão de posicionamento no mercado, avisou que essa redução teria um limite. As negociações avançaram nas últimas 48 horas. As negociações avançaram nas últimas 48 horas e tiveram um final feliz nesta quinta-feira. O GE apurou que a assinatura do contrato deve ocorrer nas próximas horas. O Vasco tem urgência para anunciar o novo técnico. Fernando Diniz estava livre no mercado desde o dia 27 de janeiro. Então tá aí a informação que acabou de subir no GE. Fernando Diniz é um novo treinador. Aqui nessa matéria você vai ver que eu falo até de não ser usado aqui para fazer cortina de fumaça, porque já tinha saído uma informação que o Diniz poderia assinar a qualquer momento no dia de hoje. E para mim não pode desviar o foco, com Diniz ou sem Diniz, do que aconteceu ontem. E que essa diretoria tome vergonha na cara, mande embora quem tiver de mandar, que o Vasco deixe de ser o clube dos amiguinhos para ser o clube dos profissionais que trabalham em pró do Vasco. Então agora eu chamo aqui a vinheta e dali para lá vocês vão ver o restante desse vídeo, beleza? Beijo no coração, tô metendo o meu pé aqui, mas depois do vídeo, depois da vinheta, a gente continua aqui no vídeo. Então,
Então eu vou chamar a vinheta aqui agora e depois dela o vídeo segue normalmente aqui no canal Na Torcida Vascaínos, mas essa parte, né, que poderia ser anunciada a qualquer momento, eu vou tirar aqui e aí, galera, depois eu vou trazer com calma para vocês quanto que o Diniz, né, vai receber, que eu já tenho essa informação, quanto que é a multa rescisória, eu tenho que apurar para ver se reduziu alguma coisa ou se é a mesma multa rescisória da informação que chegou até a mim e também aí, né, como é que fica esses dispositivos da multa rescisória, porque o Juliano Bertolucci, ele deu uma blindada no Diniz, porque ele sabe aí da bomba relógio que o Vasco é um time instável, e aí estão tentando proteger o Diniz para ele não ser mandado com 2, 3 meses de trabalho. Então, vinheta agora e depois muito. E olha, e outra coisa, hein? A imprensa aí caindo, matando em cima do Vasco da Gama, e as organizadas aí, olha, tomara que o Vasco vá bem no sábado, porque, cara, a minha maior preocupação é sempre com o torcedor e com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vinheta, galera. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos. Muito obrigado aí pela sua presença hoje. Tá tranquilo, irmão. Se quiser deixar o like, deixa. Se não quiser deixar o like, não deixa. Se quiser deixar o dislike em forma de protesto, não sei, cara, o que vocês querem fazer. Tem uma liberdade, entendeu? Uma outra coisa, hoje, né, como sempre, a gente vai aqui agradecer a galera que cola conosco aqui. São mais de 105 mil inscritos aqui nesse canal. Uma outra coisa, né, para quem não é inscrito, se você achar que tem que se inscrever hoje, também se inscreva. Ah, Léo, ó, não quero saber de Vasco. Cara, eu vou entender, beleza? Faça aquilo que você achar melhor, mas a minha obrigação aqui sempre é agradecer a todos vocês que colam aqui conosco, que eu não vou enrolar. Começar falando, né, mais uma vez, bom, você já sabe, da vergonha de ontem, do vexame de ontem, mais um vexame histórico, e quando você lê isso aqui vindo lá do X da Conmebol Sul-Americana, tá aqui, o Academia Puerto Cabello é o primeiro venezuelano, ou clube venezuelano, a anotar 4 gols contra um time brasileiro por torneios, não é só Sul-Americana não, tá? Por torneios da Conmebol. E aí, quem é que fez a boa? Quem é que aí sempre faz a boa para os times que estão em crise, para os times que não tem nenhuma marca expressiva, que nunca entraram na história? O Vasco vai lá, o Vasco é o amigão. Vasco é aquele bom samaritano, já viu aquela passagem bíblica? Que o bom samaritano, o Vasco está sempre ajudando alguém. Só que, se tratando de pessoas, ser humano, a gente entende, ajudar, amar o próximo é importante. Agora, em termos esportivo, é vexatório o que o Vasco vem fazendo. E aqui, né, cara, para poder completar, sabe, esse vexame, essa vergonha histórica, o Vasco toma um dos gols, ou o gol da virada, se não estiver enganado. Foi o segundo gol. O Vasco toma ali um gol de cabeça de um jogador de 1,59 m. Inclusive, o Felipe, ele teve pedindo desculpas. Eu não vou deixar de novo aqui o pedido de desculpas do Felipe. Bom, ele também acaba trazendo nessa entrevista que a responsabilidade não foi só dele, que o time jogou abaixo, foi um time que não teve iniciativa e teve muitos erros individuais. E aí, por falta de atitude do Vasco, o Puerto Cabello veio querendo demais e anotou 3 pontinhos na conta do Vasco. Mais um, né? Aquela música do Coutinho, acho que serve para os adversários do Vasco, porque todo mundo que não consegue pontuar, o Puerto Cabello só tinha 1 ponto. Agora entrou na briga e o Vasco vai ter que remar para poder se classificar em segundo lugar, no caso aí, no grupo, né? E aí ir para uma repescagem ainda. Eu não estou muito afim de raciocinar sobre as possibilidades do Vasco, eu estou muito irritado ainda, e quando você fala de possibilidades e acreditar que o Vasco vai ganhar do Lanús, cara, o meu temor é o Vasco não ganhar do Melgar, precisando pelo menos ficar em segundo lugar para ir para uma repescagem, para quem sabe disputar as oitavas de final da Sul-Americana, e aí ter que decidir em São Januário, porque São Januário é aquilo que eu estou te falando, irmão, jogo contra o Vitória. O jogo contra o Lanús na Argentina. Aí depois o Vasco vai ter que jogar em São Januário contra o Fortaleza. E aí, meu irmão, todo mundo conhece São Januário. Quando a torcida tá chateada, já eu vou colocar aqui. Olha só, o Vasco não vence há 7 jogos. A última partida que o Vasco venceu foi contra o Sport, 3-1. E pra gente trazer aqui um motivo que o Vasco não consegue vencer, o Vasco é o time de Série A com mais erros defensivos graves. 10 desde abril de 2000, rapaz.
Aqui não está nem na conta o Campeonato Carioca, nem o início da Copa do Brasil. É desde abril. Só o Hugo Moura falhou 5 vezes. João Vitor falhou 3. PH falhou 1. Lucas Oliveira falhou 1 também. E, cara, eu não sei se também esses lances que envolvem o Lucas Piton, se não é falha, tá? Eu acho que o sofá escolhe aquilo, ele determina como falha aquilo que sai do pé do jogador e ele está envolvido na jogada. Porque, olha, a marcação do Lucas Piton é uma coisa pavorosa. E o Vasco enfrenta o Vitória no sábado, às 18h30. E tem esse detalhe aqui, ó. Vasco treina na Venezuela e parte para Salvador nesta quinta-feira. O Vasco enfrenta o Vitória no sábado e o retorno, domingo, vai estar lá no CT. O retorno do Vasco é no sábado mesmo e no domingo o Vasco treina no CT Moacir Barbosa. Léo, mas e aí? E aí essa parada aqui, ó. Chega de festas e recepções. Lembrando que o Vasco enfrenta o Vitória dentro do Barradão sábado. Então a 36ª família já falou que não vai fazer festa. Se bobear, vai fazer protesto. E vamos continuar. Porque tá aqui, ó, nota de repúdio da Mancha Negra. Mais uma nota de repúdio da TOV, né? A paciência de todos acabou. Aí vamos aqui para a Ira Jovem. Não iremos mais aceitar. Vocês não vão ter paz. E aí fecha aqui com a Força Jovem. Nos vemos no Rio de Janeiro. Acabou a paciência. Então, quer dizer, esse jogo contra o Vitória, rapaz, ele vai dizer muita coisa. E ainda sabe que, porque surgiu um boato que o Vasco não voltaria de Vitória para o Rio de Janeiro. Ia direto para a Argentina. E aí, mesmo se fosse para lá, dependendo do que acontecesse também na Argentina, sábado é aquilo. Sábado é um barril de pólvoras em São Januário. Todo mundo que vai a São Januário sabe como é que é São Januário quando o Vasco está nesse climazinho aí. E o clima do Vasco tá gostosinho. E essa cobrança não é só nossa não, tá? Porque parece que é só nós aqui, vascaínos, que estamos estarrecidos com o que aconteceu ontem. Se liga aí, ó. Muito além da troca de farpa nos bastidores, já pensando na eleição do ano que vem, Edmundo versus Pedrinho, muito além de quem vai comandar o time, e tem o Verratti. Então, assim, é um time que tá em frangalhos, não vence quantas partidas seguidas? 7? 7 partidas sem vitória, e vai acumulando vexames, fracassos. É o time que não é capaz de ganhar do Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca, que não ganha do Porto Cabejo na Copa Sul-Americana, que não ganha do Flamengo há 10 anos no Campeonato Brasileiro, que não ganha do Palmeiras há 10 anos, e a prateleira do Vasco histórica, de um tricampeão continental, tetracampeão brasileiro, é do Palmeiras e do Flamengo. O Vasco está se desconectando de todos. Os pequenos não respeitam mais o Vasco, e os grandes estão em outro patamar há muito tempo. Repito, 10 anos sem ganhar do Palmeiras, perdeu na última rodada do Brasileirão, e pelo Campeonato Nacional, 10 anos sem ganhar do Flamengo, seu principal rival. Então, isso diz muito. E vai na esteira do Puerto Cabejo, do Sampaio Corrêa, etc. e tal. São os ineditismos que marcam, né? E aí vem o Felipe, desculpa, Barreto, vem o Felipe dizer que é um jogo para ser esquecido. Não é para ser esquecido, é para ser lembrado. Torcedor do Vasco não esquece. Sim. É exatamente isso aí, irmão. É para ser esquecido? Não. Então, me parece uma desconexão geral de quem comanda, de quem tem que dar o exemplo, de quem tem que liderar. E o Felipe Coutinho? Ele é triste em campo. Totalmente. Ele é abatido. Ele não disputa, ele perde a bola e balança a cabeça e veio para resolver, um ídolo feito em casa. Até quando a torcida vai carregar o Felipe Coutinho no colo? Não entrega, como não entregou o Payet, a exceção lá de 4, 6 meses desde que chegou. Então, é um grupo em frangalhos nas mais diferentes esferas. Administrativa, departamento técnico, tá acéfalo, não tem ninguém para comandar o Vasco. E no campo, os jogadores que tinham que liderar, à exceção do Verratti e do Léo Jardim, para ficar muito... O Vasco... E ele ali, né, ele só alivia o Verratti e o Léo Jardim. E aí vamos seguir, porque agora lá o Rodrigo Bueno, da ESPN. A situação do Vasco vai muito além do vexame histórico de ontem. Meu ex-colega Edmundo rompeu com o presidente Pedrinho. Eles fizeram um movimento, tinham uma corrente para tentar modernizar o Vasco,
tirar o Vasco dessa fase que é já quase de 2 décadas aí de penumbra, né, de desgraça, de cisão. E o maior inimigo do Vasco, o maior adversário do Vasco é o próprio Vasco. Picuinhas internas. A política do Vasco, e aí o né? pessoal ainda fala ainda do Eurico. Quanto tempo que o Eurico já não tá no... Não, antes era uma época era vamos satanizar o Eurico, porque tudo é Eurico. O Eurico destruiu o clube, endividou o clube, sacaneou, não sei o que, papapá, e fica dividindo o conselho e não sei o que e tal. Vem o Roberto, agora? Já passou o Eurico, já passou o Roberto, há quanto tempo? Campeiro, e aí essas novas cabeças vascaínas. Tem uma torcida que são pequenos vascaínos que eu lembro, né? Essas novas cabeças vascaínas eram uma espécie de esperança. Não, o Vasco vai dar um passo de modernidade, a SAF e tal. E eu acho que hoje o Vasco está, talvez, na sua maior crise institucional da história. Porque você... agora não tem mais o Eurico, né? Não tem um técnico. O Diniz talvez vai aceitar 2 milhões e pegar o Vasco. Isso é o de menos. Se continuar, pra curto prazo, dirigente tá quase 15 dias sem técnico. O Pedrinho, que era comentarista, vira presidente, aí dá vez pro Felipe, que é diretor e que é um técnico que não sei o quê, e quebra o galho, e aí o pessoal já faz um racha dentro da diretoria. Então, assim, a perspectiva é... O Vasco hoje, quem falou aqui, que é um clube meio... quadro associativo, meio SAF, acho que foi o Associa SAF. Né? Então, SAF. Cara, ele é um clube brasileiro que parece assim, cara. Ele não tem perspectiva, não tem futuro. Você não sabe o que vai acontecer com o Vasco. Os próprios vascaínos que estão no poder ou que chegaram lá ganhar a eleição estão se autodestruindo, estão demolindo. Então aí você vê perspectiva, vai estourar lá no campo lá, tal. Claro que os jogadores, como disse o Verratti, têm culpa. Mas a crise do Vasco, ela é monstruosa de forma institucional, né? Com todos os problemas, é um clube que já passou por 4 rebaixamentos, já teve uma série de razões e motivos ou lições para mudar o seu modus operandi e continua assim. O Vasco se sabotando, o Vasco se derrotando, se destruindo e enfraquecido ele é capaz de fazer o que fez, que é uma coisa inédita para o futebol brasileiro. É isso. Coisa inédita, né? Agora, os vexames, tudo que é inédito de vexame, o Vasco uma hora vai assumir essa bronca. Principalmente se continuar assim. Vamos ouvir aqui mais uma, porque essa daqui é uma boa pergunta. E aí, Felipe, quem é que vai mandar o auxiliar técnico embora? Fala aí, diretor Felipe. O Felipe... Diretor de futebol. Ele é originalmente diretor de futebol. Interino. Correto? Interino. Aí ele fala assim, lá, o pessoal tá em casa. Aí ele fala o seguinte, eu vou virar treinador que eu vou ajudar. De repente pega essa, né? Se o time voar, eu pega essa barba. Não ia bem com o Carilho, o problema era ele, eu vou resolver. Foi contratado para fazer isso, exatamente. Não, claro que não. Mas assumiu a bronca. Assumiu a bronca. Ano passado também, no final. Pois aí o que aconteceu? Ele tomou 4, perdeu. Aí o que você falou antes do programa? Então, eu perguntei, né, como é o futebol, organização futebol. O interino vai ser mandado embora por quê? Pelo diretor de futebol? Será que ele vai sentar na mesa e vai fazer assim, Olá, tudo bem, Felipe? Queria falar sobre 4x1. Aí ele vem pra cá. Hoje o Vasco é refém de administrações tenebrosas que assolam o futebol brasileiro. Essa é a realidade. O Vasco, ele hoje é refém de uma venda para uma SAF que só ajudou a destruir a possibilidade, acabou com as expectativas de um torcedor magoado que esperava dias melhores e não tem. Então, hoje, a pergunta é, o diretor de futebol... questionado pelo seu desempenho, vai ser questionado também pela contratação de um novo treinador? Pois é. O principal treinador aí à disposição e que quer vir, 2 milhões, Diniz. O Diniz com esse time consegue fazer o Vasco jogar? Isso que eu ia te falar. O Diniz pegando esse time aí. Com saída de bola do jeito que tá, sem tempo para treinar. Ainda vamos botar na conta do 3 Diniz. competições, Isso aí. olha, o caminho é longo, viu? Muito e a gente tá falando... Infelizmente, torcedor vascaíno, infelizmente. A Nath tá falando com propriedade aqui, lembrando algumas situações, mas a gente tá falando, Prates, de uma semana, num espaço, num recorte, em que o Vasco vendeu o mando, poupou jogador e tomou taca, foi com o que tem de melhor, tomou taca. Criticado, foi. Poupou contra o Corinthians, se eu não me engano. Antes do Porto Cabejo, como assim? Você tá poupando no Campeonato Brasileiro e tal. Poupa de novo outro treinador para jogar a Sul-Americana contra o poderoso Porto Cabejo. E vou falar para você, viu? Não adianta eu poupar, não. E a pergunta é bem pertinente, né? Será que o diretor vai mandar o interino embora? Tá tudo, cara. E aí, para terminar, eu vou trazer aqui também um corte também lá do
Renato Rodrigues falando, juntamente com Bruno Formiga, sobre o Vasco. Cara, não é possível todo mundo falar a mesma coisa em programas. Deixa eu ver se faltou meu áudio aqui. Ah, não, tá tranquilo, que eu esbarrei aqui. Em programas diferentes, todos falam a mesma coisa. Ó, se liga aqui no Renato Rodrigues. A realidade do Vasco hoje, cara, ela é muito maior do que o problema ser um treinador. É muito maior. O Vasco não está onde está nos últimos anos, e não só nesse ano, mas nos últimos, por conta de treinadores. A gente está falando de gestões que são uma atrás da outra horríveis. Quando o Vasco escolheu a SAF, ele fez questão de escolher a SAF mais enrolada da história, o papo mais furado. E ó, o Genoa lá na Itália já saía a matéria que os caras eram enrolados, que dava problema e tal. Até na parada da SAF o Vasco conseguiu ir mal. E aí agora o Vasco tem uma gestão... de todo mundo. É isso. E agora o Vasco tem uma gestão de um cara que quando entra, a gente ouvia o discurso dele e era um discurso consistente, era um discurso legal, e ele faz totalmente ao contrário, cara. O Edmundo perdeu a paciência. Ele tá cercado de amigo. O Vasco vai pra um jogo importante desse com o Felipe Maestro. Mano, desculpa, velho. O Felipe Maestro é um cara que é importante na história do Vasco. Mas não pode o ser Felipe treinador. Maestro nunca foi treinador. O Felipe Maestro não sabe dar treino. Ele pode ter as suas qualidades. Eu acho que um cara que viveu o futebol do jeito que ele viveu tem conhecimento sobre futebol. Mas entre você colocar o Felipe Maestro numa situação complicada dessa e o Paiva da vez, que é um cara que tá no campo, que tá dia a dia, cara, mostra exatamente que é o Vasco. O Vasco não toma decisões técnicas. O Vasco tá... O Pedrinho, ele é um cara que tem conhecimento, que era um cara que eu gostava de ouvir, mas que no entorno dele, eu acho que só ele tá ouvindo muita gente que tá delegando mal. Mas aí a culpa é dele. Assim, é isso, totalmente. O que eu estou propondo aqui De cabeça. é pra gente tirar um pouco do zoom do treinador, independente de qual seja, o próximo que vai vir, e vai estar num contexto terrível pra trabalhar. Por isso que tá pedindo mais de e uma olhar mais pro contexto geral do clube, cara. O Vasco, hoje, presidir o Vasco é difícil, treinar o Vasco é difícil. Só que pra mim o presidente ele tem tomado atitudes que tá deixando as coisas mais difíceis. O Vasco vai voltar a brigar contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Vai voltar não, vai continuar. A galera às vezes não entende. Não, ano passado não brigou. Não, é que assim, o torcedor do Vasco ele fica bravo. Como o torcedor do Santos também porque, pode há se 10 anos é a mesma história do Vasco, cara. É a mesma história. É um vexame que vai passar na temporada, é um jogo como esse que vai ficar marcado. São coisas da diretoria que a gente sabe que não vão dar. Foi eliminado de Copa do Brasil várias vezes aí. Cara, olha. Papo reto. Só falou a verdade. Todos eles também. E aí você vive nesse looping. Mas, sobre promessas, né? Olha, o presidente... Eles acabaram de falar aqui agora. O presidente falou uma coisa, agora tá fazendo totalmente diferente. Na época da campanha... na época da campanha. É verdade. Político. Não me considero um apaixonado pelo Vasco, muito preparado para exercer, eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é a minha função, eu sei que se a torcida votar em mim, eu sei o que ela espera de mim. Quando a torcida olha para mim e fala assim, pô, eu quero esse cara, eu sei o que ela quer. Eu não vou inventar, eu não vou prometer o que eu não entrego. Cara, é duro ouvir essa parada aí, mano. O sentimento é péssimo, né, cara? Você sabe o que a torcida quer, você, né, sabe o que você vai entregar, você sabe qual é o sentimento do torcedor, né? Ela sabe que tem um cara ali que é apaixonado. Não só é que mais esse cara responsabilidade? só que esse cara que é apaixonado, ele não é, eu não sou um cara burro. Eu não sou um cara burro. Eu sou um cara que, quando eu dou esse passo para colocar em risco o carinho do torcedor... Quando eu dou esse passo para colocar em risco o carinho do... Olha... Eu coloco em risco com segurança, fazendo... Que a capacidade de um gestor é saber botar os melhores na caixinha certa. A capacidade de um gestor é saber botar os melhores na caixinha certa. A capacidade de um gestor é saber botar os melhores na caixinha certa. A capacidade de um gestor é saber botar os melhores na caixinha certa. Os melhores na caixinha certa. Os melhores na caixinha certa. Botar os melhores na caixinha certa. Rapaz, aonde tá essa caixinha certa? Meu Deus do céu. Repeti várias vezes de propósito, tá? Não é bug não, galera. É pra ficar bem enfatizado isso daí. Ó. Pra mim não tem loteamento. Pô, se você me apoiar, você fica... Não tem loteamento. Isso aí é uma coisa não que acontece existe muito, loteamento. Né? Vai estar os melhores nos melhores lugares. É isso, melhores nos melhores... Vai estar os melhores nos melhores lugares. É isso que eu acredito. Na boa, você acredita realmente que o Felipe é um melhor no melhor lugar? Você acredita realmente que o Marcelo Santana é o melhor no melhor lugar? Você acredita que o Daniel Félix, preparador físico do Vasco, é o melhor no melhor lugar? Eu não vou nem falar do Carlos Amodeu aqui, porque né, eu não tenho aqui conceito de analisar, ou de repente a sabedoria para analisar o Carlos Amodeu e aqui o Felipe Carregal.
Mas, cara, olha, eu tô muito curioso para saber se realmente você tem essa expectativa em cima do Felipe, em cima do Marcelo Santana. Doutor Gustavo Caldeiras também, porque olha, se despe do Vasco que ninguém sabe nada, jogador se machuca igual Estrela e fica lá 20 anos. Cara, olha o Adson que não consegue mais voltar depois que teve esse problema aí de estresse na tíbia. Rapaz, os melhores no melhor lugar. E aí eu queria saber a sua opinião. É claro que eu tive que fazer de novo aqui esse encerramento, né, do nosso vídeo, porque já tínhamos terminado o vídeo quando veio a informação que o Diniz é o novo treinador do Vasco. Eu tenho que te perguntar, será que o Diniz vai ser a solução? O Diniz consegue recuperar esse elenco? Outra coisa, será que ele vai ter autonomia para poder fazer ali futebol do jeito que ele foi contratado para fazer, ou ele vai dever satisfações a diretores de futebol como o Felipe, que simplesmente foi lá, jogou o Capasso de canto, e se o Diniz quiser trazer o Capasso de volta, será que o Felipe vai se submeter ao Fernando Diniz? Cara, eu tô muito curioso para saber, porque não adianta trazer um treinador e você não dar liberdade para ele poder implementar o seu modo ou o seu jeito de enxergar futebol. Uma outra pergunta, será que o problema também é só treinador? Segundo a imprensa, não. Passa além de treinador os nossos problemas. E se você for olhar um recorte de 24 anos, eu acho que realmente passa, mas eu também queria a sua opinião. Se a imprensa está coberta de razão. E sobre também essa crítica do Vilani lá em cima do Felipe Coutinho, perguntando até quando o torcedor vai carregar o Felipe Coutinho no braço. Será que o Diniz vai dar uma sobrevida ao Coutinho? Lembrando, né? Sábado, Vitória, a torcida organizada tá aí acesa, de repente o que aconteça lá vai ter que se esbarrar com a torcida organizada, esse elenco, e eu fico preocupado, tá? Porque Vitória, Lanús, não sei se já é o Diniz de frente ali do jogo do Lanús, mas Fortaleza já pode ser o primeiro jogo do Diniz em São Januário, e aí nesse clima, a gente sabe como é que é São Januário. Tudo isso para você poder, tudo isso para você poder se preocupar e responder aqui também. Vou meter meu pé, galera, porque olha, mais tarde tem assunto aqui na nossa live das 7 horas sobre Fernando Diniz. Fui que fui.